Galerinha, bom dia. Hoje nós vamos tirar uma aula, certo? Para resolver os exercícios, tá bom? Então eu vou comentar aqui rapidamente os exercícios, certo? E você vai corrigir aí da sua casa. Algumas pessoas ainda não me entregaram essa atividade, certo? Então cuidem e me entreguem essa atividade o mais rápido possível, tá bom? Essa primeira questão aqui vai perguntar como é o nome desse processo aqui. Você vai olhar na imagem e vai ter uma figura em cima da outra, certo? Uma figura foi pintada por cima da outra. O nome desse processo, pessoal, é chamado de sobreposição, certo? Sobreposição. Para os historiadores, que acontecimento na vida dos nossos antepassados divide o período paleolítico do período neolítico? Pessoal, é o desenvolvimento da agricultura, certo? O que nós chamamos lá de revolução neolítica ou revolução agrícola, não é isso? Show! Professor, o que é arte rupestre? A arte rupestre, como a gente já sabe, rupestre, a palavrazinha vem de pedras. Então são artes ou era uma expressão artística dos nossos antepassados que eram feitas em rochas, em pedras, normalmente em cavernas. E lembrem aqui que nós falamos de vários sítios arqueológicos na aula passada. Falamos o da França, falamos o da Espanha, não é isso? Então vocês vão perceber aí que a grande maioria eram feitos em rochas, tá bom? Então a arte rupestre é uma expressão artística feita em rochas, nas cavernas. Beleza? Vamos lá. No período paleolítico, há uma ocorrência maior de pinturas com características semelhantes. Quais são essas características? Vamos lá. No paleolítico, pessoal, você vai ter mais um desenho do cotidiano, do dia a dia. Então você vai ter as semelhanças porque a grande maioria é desenho de animais. As pessoas buscavam desenhar bichos, né? Você vai ver lá cobra, você vai ver lá boi, você vai ver lá touros, pessoas, certo? Então você vai ter uma grande incidência de figuras de animais do dia a dia e a policromia, o uso de várias cores para essas pinturas. No Neolítico você já vai ter uma diferença um pouco maior. Por quê? No período Neolítico, a quinta questão aí, você vai ter um desenho mais de formas geométricas. Lembrem, o povo já estava com um desenvolvimento um pouco maior, então eles já conseguiam pintar coisas diferentes. Então eles pintavam formas geométricas e algumas expressões artísticas eram abstratas. Você não consegue ainda saber o que é que aquelas pessoas estavam desenhando, estavam pintando. Ok? Vamos lá. Aqui é para você fazer em grupo, você vai fazer individual. E eu quero comentar com vocês, pessoal. Aqui, ó. História que vem antes da história. Vamos lá. O período paleolítico, em que o ser humano se dedicava quase que exclusivamente à caça de animais. Lembrem que eles ainda não eram sedentários. Eles ainda não domesticavam animais, então eles caçavam. Então é o período paleolítico. E a coleta de frutos e raízes, e a maioria dos povos era nômade, certo? O período neolítico, em que o ser humano passou a controlar a natureza por meio da, olha aí que eu falei, né? A agricultura. A invenção da escrita em aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo é o ponto que separa a pré-história 4.000 antes de Cristo até os dias atuais. Bom, arte na pré-história. Acredita-se que as primeiras pinturas e gravuras tinham surgido no período paleolítico. Arte rupestre é o termo dado ao registro de imagens que podem ser gravadas ou pintadas em um suporte rochoso. Até como o nome já fala, né? Rupestre vem de rochas. Tá bom? Como cavernas, grutas e paredões de pedras.
Os lugares que são encontradas evidências de pessoas humanas, como artefatos, inscrições, pedaços de ossos e tudo mais, são chamados de sítios arqueológicos. Vamos lá. A arte rupestre varia de acordo com a região, né? Então você vai encontrar um tipo de arte aqui no Brasil, e um outro lá na França, e um outro lá na Espanha, certo? Então vai variar de acordo com a região. No período paleolítico, as representações dos seres vivos eram extremamente realistas, enquanto no período neolítico prevaleciam as figuras geométricas e abstratas. Eu acabei de falar sobre isso, né? Importantes sítios arqueológicos no mundo: Parque Nacional da Serra da Capivara, que é o que a gente vai ver na próxima aula, certo? Fica no Brasil. Parque Nacional de Kakadu, na Austrália, também vimos na aula passada. Caverna de Altamira, que fica na Espanha. Caverna de Les Caux, né, na França. E a Gruta das Mãos, que fica na Argentina. Ok, pessoal? Então essa foi a correção da atividade. Próxima aula a gente vai ver o capítulo 2, é um capítulo bem chuto, né? Então a gente vai ver uma aula só. E próxima aula nós também vamos ter uma aula ao vivo, online. Mas vai ser marcada ainda pela coordenação com vocês, tá bom? Galerinha, é isso. Abraços e até a próxima aula.